Eu sou o pastor Marcos Gladstone, eu trabalho aqui na Sociedade Bíblica do Brasil, na área de distribuição. Aqui nós fazemos Bíblias para o nosso país, a nossa nação, e para toda a América Latina, América Central, América do Norte, alguns países da África. E hoje o meu tema para meditar com vocês é celebrando os frutos de Cristo entre as nações. Para isso, eu escolhi alguns versículos que está no livro de Atos e que por 3 vezes se repete a mesma ideia. Por exemplo, no versículo do capítulo 12, versículo 24, diz o seguinte, o texto: entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Meus irmãos, está chegando o dia da Bíblia, e nesse dia da Bíblia nós celebramos uma data que não pertence a um calendário, que não pertence apenas a uma data de festividade, mas o dia da Bíblia pertence ao coração da missão da igreja. Celebrarmos a Bíblia como o livro dos livros, como um presente de Deus, como a palavra que ultrapassa fronteiras, culturas, séculos, como o livro que nos revelou a mensagem da salvação, que no livro nos fez conhecer aquele que é a palavra, aquele que veio e revelou-se a nós, e a mensagem desse livro continua mudando e transformando vidas, hoje, ontem e amanhã e sempre, porque passarão todas as coisas, mas essa palavra jamais passará. Então, eu queria pensar com vocês exatamente sobre essa temática, celebrar Cristo entre as nações e a chegada da sua palavra em muitos países, em muitos lugares. Em Atos, Lucas registra essa frase que se repete 3 vezes. Parece que torna-se um refrão da história da igreja, naquele começo e até hoje. Diz o seguinte, no capítulo 6, versículo 7, crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. No capítulo 19, versículo 20, Lucas escreve, assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. Essas frases não são relatórios frios, são um testemunho vivo que quando a palavra é proclamada, Cristo frutifica. Quando a palavra é levada, o reino cresce. Portanto, a palavra crescia e se multiplicava. E ainda hoje, igrejas, missões, sociedades bíblicas continuam essa história de celebrar os frutos de Cristo entre as nações. É um pouco do que vamos ver nessa breve live que nós estamos fazendo todos os dias, nos preparando para celebrarmos o dia da Bíblia. A palavra de Deus é o agente do crescimento. Uma pergunta que sempre faço. A palavra de Deus cresce porque a igreja cresce? Ou a igreja cresce porque a palavra de Deus cresce? Aqui nós vemos em Atos que, à medida que a palavra de Deus crescia e se multiplicava, a proclamação dela ia crescendo, e mais cristãos ia se chegando. A palavra de Deus em Jerusalém multiplicava-se o número dos discípulos, é o que escreve Lucas no capítulo 6. A expansão da igreja, ela não veio por estratégias humanas. O crescimento da igreja, ela não vem por sua ação em redes sociais, pela mensagem de marketing, pelo conteúdo que toca e que chama a atenção das pessoas. O crescimento da igreja, o poder transformador dela é a proclamação da palavra de Deus, a pregação da mensagem. Os apóstolos pregavam, o evangelho criava raízes no coração das pessoas, e onde a palavra cresce, a fé fortalece. Onde a palavra é pregada, a estrutura, as raízes, a poder transformador, a ação do Espírito Santo de Deus. E hoje essa mesma dinâmica, ela continua. Por exemplo, no mundo das sociedades bíblicas,
das quais a Sociedade Bíblica do Brasil ela é participante, mantém viva essa ação missionária, levando a Bíblia a cada canto do universo, e principalmente nós aqui no Brasil, levando a palavra de Deus em cada lugar. Veja só, no slide que está apresentando a você, diz que 150 milhões de escrituras foram distribuídas em 240 países pelas Sociedades Bíblicas Unidas. Eu tenho um gráfico aqui que você pode ver a distribuição, como as Sociedades Bíblicas distribuem a palavra de Deus. Na América do Norte foram 2 milhões e 260 mil. Na América Central e do Sul, 108 milhões de escrituras foram distribuídas. E nesse total se dá 150 milhões de escrituras. Portanto, o que Lucas escreve em Atos, nós celebramos ainda hoje. A palavra de Deus cresce e se multiplica. A palavra de Deus continua sendo necessária. A palavra de Deus continua alcançando vidas. Isso, no relatório da OBS do ano passado, essas escrituras, 22,5 milhões de Bíblias completas, 8,6 milhões de Novos Testamentos, 118 milhões e 900 mil porções da Bíblia, quer seja um folheto, um evangelho, uma porção bíblica, a palavra de Deus continua crescendo. Cada Bíblia distribuída, não importa o formato, é uma conexão vital entre a palavra viva de Deus e uma pessoa que busca consolo, verdade e transformação. Essa frase é de Dirk Gaves, que é o secretário-geral de todas as sociedades bíblicas. E essa ação de semeadura não é uma ação das sociedades bíblicas. As sociedades bíblicas, elas preparam, disponibilizam as sementes, e a igreja do Senhor é quem semeia, é quem joga, é quem trabalha junto para levarmos essa palavra e o evangelho possa crescer cada vez mais. Na época apostólica e dos primeiros cristãos, não havia Bíblia impressa. A Bíblia era proclamada. Não havia exemplares da Bíblia. Eram poucos. E quando eles iam acabando, os escribas faziam outros exemplares. Hoje, a nossa situação é muito confortável. Nós temos Bíblias aos montes. Diversas traduções, letras, tamanhos, formatos. E isso aumenta ainda mais a nossa responsabilidade, porque a Bíblia continua sendo necessária e urgente, e nós somos aqueles que semeamos a palavra de Deus, e precisamos olhar para cada nação, principalmente para o nosso país, para levarmos as Sagradas Escrituras, e que ela, na ação do Espírito Santo, continua transformando vidas ainda hoje com o mesmo poder. Uma coisa que é muito forte na palavra de Deus é que ela vence barreiras. Entretanto, a palavra de Deus crescia e se multiplicava. Ele diz isso no capítulo 12, verso 24. Esse versículo aparece logo após perseguições e prisões. E o poder político parecia dominar. Mas a palavra de Deus, ela não foi detida. Por mais perseguições, por mais articulações para parar aquele povo que trazia uma nova mensagem, não houve barreiras que detivessem a palavra de Deus. O mesmo acontece hoje. A palavra atravessa barreiras linguísticas, barreiras culturais, barreiras tecnológicas, e ela tem chegado ao mundo com muita força nos dias de hoje. A UBS acompanha o maior movimento de tradução bíblica da história. Veja aqui, traduções em mais de 3.700 línguas. Aí, muitas vezes, há celebrações de tradução da Bíblia que chega a primeira vez em algumas línguas. Por exemplo, o ano passado, Burkina Faso recebeu as primeiras Bíblias em Bisa e Leé. Então, Bisa e Leé é assim a língua que Burkina Faso recebeu. Assim também nós celebramos no nosso país, assim também a Sociedade Bíblica do Brasil imprime Bíblias em línguas
locais para os países da América Latina, algumas línguas faladas na Amazônia, na América Central, e barreiras não vencem a palavra de Deus. Um panorama da tradução bíblica no mundo, o ano passado, só para você ter ideia, quantas pessoas têm as Escrituras em sua língua? Hoje, nós temos 7 bilhões de pessoas têm uma porção das Escrituras Sagradas em sua língua. Isso dividido em Bíblias, Novos Testamentos, porções, e, por exemplo, 6 bilhões e 100 milhões de pessoas têm a Bíblia completa em sua língua. 868 mil têm o Novo Testamento em sua língua. 502 milhões têm porções na sua língua. E ainda falta 129 milhões de pessoas sem uma escritura, um versículo, uma palavra na sua própria língua. Mas a maioria desses lugares, dessas pessoas, existem hoje projetos e missionários que estão traduzindo a Bíblia para levar a palavra de Deus até essas pessoas. Quantas línguas possuem as Escrituras? 3.872 línguas têm alguma porção das Escrituras. Veja o grande desafio que temos ainda hoje. 769 Bíblias completas, 1.755 Novos Testamentos, 1.348 com porções da Bíblia, Evangelhos, o livro de Salmos, Provérbios, algum livro do Antigo Testamento, e tem ainda 3.526 línguas sem nenhum texto da palavra de Deus. Então, por mais que a palavra de Deus cresça, por mais que 7,5 bilhões de pessoas tenham a palavra, ainda muitos necessitam ter a Bíblia nas suas mãos. Por isso, esse é um motivo de oração que eu convido você. Orar pela expansão, orar por tradutores, orar por tantas famílias que entregam sua vida para que muitos possam conhecer ao nosso Senhor, orar por aqueles que mantêm a obra missionária de tradução bíblica. Há muitos mantenedores também dessa obra missionária, porque ela também necessita de investimentos. Orar por aqueles que intercedem também pelos missionários. Hoje nós vivemos uma grande expansão da palavra de Deus, por isso nós celebramos Cristo entre as nações. Mas algo muito interessante, a palavra de Deus, ela transforma e ela prevalece. Nós vivíamos uma época, irmãos, em que eram muito famosos os contrabandistas de Deus, como era chamado. Havia um livro chamado exatamente assim, O Contrabandista de Deus. Eles atravessavam fronteiras, atravessavam cortinas de ferro com exemplares da Bíblia Sagrada. Mas hoje, o mundo moderno tornou isso ainda mais, a palavra de Deus ainda mais penetrante, a palavra de Deus ainda mais atravessando barreiras. A Bíblia hoje, ela existe no formato impresso, ela existe no formato digital, ela existe em áudio, ela existe em braille, e muitos projetos e ação para que a palavra de Deus chegue em todas as casas, em todas as famílias, porque Cristo precisa chegar em cada lar. E nós é que temos essa responsabilidade de levar a palavra. Quando Lucas escreve, entretanto a palavra de Deus crescia e se multiplicava, esse versículo ele é bem interessante e a gente pode refletir muito bem sobre como é possível fazer isso e como é possível vencer cada barreira. Ela prevalece ainda hoje. 19:20, capítulo 19, versículo 20, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia. Qual era o contexto? Em Éfeso, uma cidade dominada pela idolatria, a palavra de Deus prevaleceu, pessoas queimaram os livros de magia e mudaram sua vida. Esse fruto maduro é o fruto da palavra de Deus. E esse fruto é a transformação de vidas. Nós cremos que o contato do homem com a Bíblia muda a sua forma de agir consigo mesmo, com Deus, com o próximo, com sua família, com seus negócios, com seus pares. A Bíblia, ela transforma e ela prevalece. Nós temos exemplos, por exemplo, no mundo das sociedades bíblicas. Em Honduras, um projeto, a Bíblia
A Bíblia Sem Passos, que é uma Bíblia da família, ela hoje ela é levada para as famílias e mais de 55 mil lares já tem essa Bíblia para que os pais possam ensinar a palavra de Deus, fazer seus cultos domésticos com suas famílias. Esse projeto também nós estamos desenvolvendo com a Sociedade Bíblica, aqui na Sociedade Bíblica do Brasil. Se você tem interesse, você pode ligar para qualquer sociedade bíblica das 9 que temos espalhadas no nosso país e perguntar sobre o projeto da Bíblia Sem Passos. É uma Bíblia que fazemos e levamos às igrejas a preço de custo, mas é um livro que ajuda os pais a ensinarem a Bíblia a seus filhos. Projetos como o da Nigéria, de tradução da Bíblia de Sinais, é projeto que temos também aqui na Sociedade Bíblica do Brasil, para levar a palavra de Deus a mais pessoas, a milhares de pessoas surdas que nunca tiveram acesso a essa palavra. É essa palavra que ela transpõe barreiras, ela transforma e ela prevalece. No Japão, eles têm um projeto muito interessante que é a Bíblia no metaverso. E o que faz isso? Leva jovens a conhecer a Escritura Sagrada em um mundo digital interativo. Aqui no Brasil, nós desenvolvemos projetos de Bíblias em braille, Bíblias para presídios, Bíblia para a casa de recuperação, Bíblias para crianças, para adolescentes, para famílias. Porque a Bíblia, ela prevalece, a Bíblia, ela transforma, a Bíblia, ela ultrapassa barreiras. E Jesus Cristo, ele continua, ele vai sendo conhecido, e o seu reino vai crescendo. Esses diversos formatos da palavra de Deus é sinal de que as Escrituras estão alcançando muito mais lugares para que vidas sejam transformadas. Tem algumas coisas interessantes. Por exemplo, hoje nós vivemos uma nova era de acesso à palavra de Deus. E nesse novo momento de acesso à palavra de Deus, o ano passado houveram 25,9 milhões de downloads da Bíblia Sagrada. Esse é um momento também desafiador, porque todos esses downloads são exemplares da Bíblia free, grátis, que vai para as pessoas. E a obra bíblica precisa de financiamento. O ano passado, mais de 28 bilhões de capítulos foram lidos online. Veja como a palavra de Deus ela tem prevalecido, veja como ela tem ultrapassado barreiras, veja como ela tem transformado vidas. E uma coisa muito linda aqui do nosso país é que o Brasil é quem lidera essa distribuição. Além de ser o maior país de distribuição de Bíblias físicas do mundo das sociedades bíblicas, é o maior país também no mundo da distribuição digital das sociedades bíblicas. Aqui nós temos, por exemplo, algumas informações desse mundo digital. As 10 principais línguas de downloads no mundo. O português é o principal, com 16 milhões dos 340 mil downloads da palavra de Deus. O Brasil está aí porque ele é o maior país falante do mundo da lusofonia. Em visualização de capítulos, o Brasil está em terceiro, com 5 bilhões e 600 milhões. Veja que o mundo hispano tem uma população muito grande de falantes, e o mundo inglês tem uma população muito grande de falantes, mas existem outras línguas também de uma maioria falante, mas o Brasil está à frente. A Bíblia em áudio tem o espanhol, depois o português. A Bíblia continua prevalecendo e a Bíblia continua crescendo e transformando vidas. Mas existe uma coisa, uma verdade, que todos nós, hoje, no século 21, precisamos estar conscientes e continuarmos trabalhando. Porque diz o texto de Isaías, capítulo 55, versículo 11. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia. Meus irmãos, quando a palavra de Deus prevalece, Cristo prevalece. Quando a palavra de Deus, ela floresce. Quando a palavra de Deus é levada. Quando a palavra de Deus é proclamada. Quando a palavra de Deus é lida. Quando a palavra de Deus é ouvida. Quando a palavra de Deus é distribuída. Cristo floresce. As nações frutificam. A igreja cresce.
vidas mudam e o Senhor é glorificado. Essa é uma responsabilidade minha, diária, de me alimentar da palavra de Deus. Mas é uma responsabilidade minha também, é levar essa palavra para que muitos possam conhecer o Senhor dessa palavra. E nós, como sociedades bíblicas, no nosso país, nós estamos aqui para servir a igreja, para servir você em todo projeto que você tiver, de semear a palavra que transforma vidas. Deus abençoe você e com sua família, com sua igreja, com sua comunidade, celebre a palavra de Deus, um tesouro da humanidade, uma riqueza que temos, o livro que nos revela o seu Filho. Deus abençoe a todos vocês, em nome de Jesus.